Luiz Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Luiz Eduardo, um dos destaques desta semana foi o comportamento do dólar, não é? Ele disparou, chegou à faixa dos R$ 3,55. O Banco Central resolveu voltar a atuar no mercado, conseguiu derrubar a cotação ontem. Hoje também nós já tivemos muita volatilidade, momentos de alta, de baixa. Agora o dólar recua 0,31%, a cotação de venda em R$ 3,52. Agora fica a grande questão quanto ao que poderá acontecer daqui para frente, tanto em relação ao comportamento do dólar, quanto aos impactos que isso possa ter sobre a economia em geral, sobre inflação, sobre política de juros, porque a impressão que se tem é que o dólar mudou mesmo de patamar. Você vê dessa forma? O dólar mudou de patamar e o dólar mudou de patamar no mundo inteiro. O que aconteceu, principalmente depois de março, acabou afetando todos os países. O próprio euro também se desvalorizou, a libra se desvalorizou e os países emergentes, várias das moedas dos países emergentes se desvalorizaram também, mais do que o real. É um processo que está acontecendo no mundo inteiro, tem a ver com a recuperação mais forte da economia americana, com a expectativa de aumento de juros nos Estados Unidos, e não tem, por enquanto, nenhuma relação com a estabilidade política brasileira. Se vier esta instabilidade, e provavelmente teremos alguma turbulência no segundo semestre, é possível que a gente tenha mais volatilidade do que tivemos nas últimas semanas. O impacto sobre a inflação, no entanto, é muito pequeno, se é que haverá, porque a economia tem demonstrado os sinais de esmorecimento, a recuperação que se imaginava, ela não tem sido verificada, e a capacidade, com essa demanda muito fraca, a capacidade de repasse desses aumentos de custos derivados da desvalorização cambial deve ser muito, muito baixa. A inflação está sob controle por um longo período. E você acha que essa alta do dólar não vai influenciar sequer a política de juros, que se espera pelo menos mais um corte da taxa básica de juros e já seria neste mês, na reunião do Copom agora de maio? Eu acho que a trajetória é a mesma. A gente deve ter essa queda e o Banco Central deve parar e verificar o que vai acontecer. Acho que essa desvalorização cambial das últimas semanas não deve influenciar a atitude do Banco Central. Não há por enquanto, não há muito com o que se preocupar. A questão, como eu dizia antes, é que nós temos também os nossos fatores de incerteza determinados pela própria situação da economia brasileira e a conjuntura política, que é extremamente incerta e que pode, mais adiante, gerar um novo momento de desvalorização. Agora, como você dizia também no começo, este patamar, na minha opinião, ele vem para ficar. É muito difícil que a gente volte a ver o dólar nos níveis de 3,20, 3,25. Foi uma mudança de patamar determinada por uma mudança dos humores dos investidores internacionais. E aí a gente vê que junto com o dólar, do ponto de vista do brasileiro, principalmente aquele que precisa comprar a moeda, fechar alguma operação internacional, que o euro também subiu. O euro está na faixa dos 4,20 e também houve uma variação importante, né? Sim, porque o euro se desvalorizou, a libra se valorizou, mas menos do que a moeda brasileira. Portanto, em termos relativos, eles também ficaram mais caros para o investidor ou o turista brasileiro. Como eu dizia, um movimento internacional de fortalecimento do dólar, no rastro da expectativa de novos aumentos da taxa de juros nos Estados Unidos. Agora, prosseguir nesse movimento de pressão sobre o dólar no mercado internacional e com fatores que podem pressionar aqui no Brasil também, como as eleições, nós estamos nos aproximando cada vez mais das eleições e eleições muito indefinidas. A atuação do Banco Central, na sua avaliação, consegue conter de fato essa alta aqui no Brasil? Eu acredito que sim. No seguinte sentido, ele consegue conter o excesso de turbulência, ele consegue conter o pânico, ele consegue evitar, por exemplo, a situação que a gente tem visto nesses últimos dias, especialmente hoje na Argentina, que teve que subir juros para 40%, porque a desvalorização do peso argentino foi muito mais forte do que da moeda brasileira. A situação do Brasil é
incomparavelmente mais tranquila, mais favorável do que a situação da Argentina. As reservas internacionais do Brasil são extremamente elevadas, a balança comercial vai muito bem, o déficit de transações correntes está totalmente sob controle. Não há por que imaginar que o Banco Central perca o controle da situação. O que ele tenta fazer é suavizar esses movimentos, mas não é a intenção do Banco Central evitar essa desvalorização, porque afinal de contas é uma desvalorização que afeta todos os países emergentes. Alguns com mais ou menor intensidade, mas esse é um problema. E a Argentina preocupa. Agora, você acha, para nós fecharmos aí, que no balanço geral dos reflexos dessa alta do dólar, se pode ter algum problema mais sério para alguma economia? Não, a grande questão é da Argentina. A Argentina hoje é a economia mais vulnerável, pelo menos a mais vulnerável da América Latina, e tentou um lance de grande ousadia hoje, elevando a taxa de juros para 40%. Houve uma pequena valorização do peso argentino hoje em relação à forte desvalorização de ontem, mas é um caso a ser observado. Mas, de qualquer forma, a Argentina não significa o Brasil amanhã, né? São situações completamente diferentes. A situação do balanço de pagamentos da Argentina é muito pior e a situação do balanço de pagamentos do Brasil é extremamente confortável. Não há por que fazer comparações entre Brasil e Argentina. A Argentina veio de uma situação em que ela teve um desmonte do setor industrial, uma redução muito forte da produção e dos investimentos na área industrial, e ela aumentou muito a demanda. Inclusive a gente viu um crescimento muito forte das exportações de carros brasileiros para a Argentina, porque havia crescimento, né? Exatamente, mas é uma situação extremamente mais delicada e incomparavelmente mais difícil do que a situação brasileira. O que houve foi uma mudança do patamar do dólar aqui no Brasil. Isso não significa nenhum impacto significativo sobre o crescimento já vinha fraquejando, vai continuar fraquejando. A gente deve fechar em torno de 2,7%, 2,8% de crescimento do PIB esse ano, e não tem maior efeito sobre a inflação. Agora, além do dólar, ainda tem possivelmente mais aumento de juros nos Estados Unidos, e isso pode trazer mais problemas em captações no exterior e tudo mais, né, Luiz Eduardo? Por aí, a gente pode ter alguma dificuldade adicional? É uma mudança de paradigma. Nós ficamos muitos anos com juros internacionais muito baixos. A economia americana está se fortalecendo, isso gera pressões inflacionárias, induz o Banco Central americano a elevar juros, e o cenário internacional mudou. É uma mudança de patamar, é uma mudança que, se não é definitiva, pelo menos é uma mudança que vai levar para esses novos patamares de juros internacionais mais altos do que anteriormente durante muito tempo. O Brasil vai ter que se adaptar. As empresas brasileiras que captavam recursos muito baratos no exterior agora vão ter que pagar um pouco mais. Ouvimos o economista Luiz Eduardo Assis, ex-diretor do Banco Central. Luiz Eduardo, muito obrigada, uma boa tarde. Muito obrigado a todos. Boa tarde.